A paz do Senhor Jesus, eu vou estar lendo em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 7, que diz assim: foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Amém? Pai, nos abençoa, que nós venhamos entender a Tua palavra. Coloque em nós, Pai amado, tudo aquilo, Senhor amado, que precisamos para caminhar dia a dia contigo, assim como Abraão caminhou, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Abraão teve Sara, teve Agar, que era a escrava de Sara, e depois teve Quetura. Teve três esposas, vamos falar assim. Agar ele apenas deitou com ela, porque Sara não tinha filho. Sara falou: deita com a minha serva para que nós tenhamos um filho, a sua descendência não pare. Teve Ismael. Aí depois Deus aparece para Abraão e para Sara e fala: não, você vai ter um filho de Sara, que o nome dela era Sara, aí já vou mudar para Sara. Deus falou: o seu nome é Abrão, vai ser Abraão. Então ela com 90 anos, ele com 100 anos, teve Isaac. Ismael e Isaac. É o que a Bíblia fala muito. Só que Quetúria teve mais 6 filhos de Abraão. Abraão teve o primeiro filho, que foi Ismael, depois teve aquela desavença entre Sara e Agar, e Deus falou: tira ele do meio do povo, porque vai ser outra nação diferente. Ismael foi para o deserto e virou uma nação. E Deus tinha falado com Agar. Olha só, então ela escutou também a voz de Deus. Você vê que Deus não abandona ninguém, não. Mesmo ela sendo uma egípcia, Deus foi lá e falou com ela 2 vezes, um anjo apareceu para ela. Aí o Senhor pega, dá um filho para Sara, e Sara tem Isaac. Aí Sara morre. Quando ela morreu, Isaac já tinha 36 anos de idade. E depois, com 36 anos, ela faleceu lá quando Abraão, como ele viveu 175 anos, com 130, 140 mais ou menos, ele casou com Quetúria. E teve mais 6 filhos com ela, 6 filhos com ela. Só que quando ele casou com ela, Isaac também foi tirado também de perto de Abraão. Ele teve outro povo, ele foi levado os bens de Abraão. Abraão deu para ele e falou: agora segue a próxima nação. Aí de Isaac veio Esaú e veio Jacó. E quando morreu Abraão, Isaac já tinha 75 anos, Ismael 89 anos. Vieram no sepultamento do pai, junto com 6 filhos de Quetúria, sepultaram o pai, se abraçaram, fizeram uma aliança. Jacó e Esaú já tinha 15 anos quando morreu Abraão. Então você vê que vai dando descendência. Aí depois a história passa para Jacó. Mas você vê que as pessoas, existem várias pessoas, como os outros 6 filhos de Abraão. A Bíblia fala o nome deles aqui, depois para. Mas são pessoas que escutaram de Abraão, como era o pai deles também, tudo aquilo que Deus fez. Seria nós, eu e você. A gente também escutou de Deus, escutamos de Deus tudo que fez. Só que o nosso nome não é destacado, nem de Ismael e de Isaac. Principalmente de Isaac. Depois veio, aí é destacado o nome de Jacó, depois é destacado o nome de José. Então nós também, nosso nome muitas vezes, nós fazemos parte, mas nosso nome não é destacado. Aí por isso nós não temos tanta importância? Quem disse? O Senhor, Ele ama todos os seus filhos. Existe muita importância na nossa vida. Se eu e você continuar firme, porque o que interessa para nós não é esta vida, é a vida eterna, porque a vida que há de vir é eterna. Abraão viveu 175 anos, uma boa idade, morreu muito feliz e alegre, porque ele andou com Deus, ele foi o pai da fé, Deus amou muito ele, porque ele sempre fez o que Deus queria. Então ele viveu bem, ele não ficou sozinho. Com 130 anos morreu Sara, ele tinha 127 anos quando ela morreu, e depois ele ficou isolado, chorando. Não, ele casou de novo e continuou a vida dele. Aquilo que Deus prometeu entre ele e Sara, Deus cumpriu, que deu Isaac continuou. E Abraão, aí depois dali, ele ficou infeliz? Não, ele teve Quetúria e continuou a vida dele. Teve mais 6 filhos, deu muita risada e teve muitos netos em volta dele. Então nós temos que entender o seguinte: vivemos para o Senhor, nós temos a nossa vida para Deus, nós temos que ser felizes.
Temos por obrigação ser alegres. Temos por obrigação ter paz. Temos por obrigação ter fé. Temos por obrigação ter amor. Temos por obrigação ser mansos. Temos por obrigação ter que ter domínio próprio. Temos por obrigação sermos fiel ao Senhor, ter fidelidade. Nós temos por obrigação a viver já nesta vida como se fosse a eterna, já tendo a presença do Senhor no nosso meio, dentro do nosso lar, na vida dos nossos. E quando nós damos amor para alguém e aquela pessoa não retribui, tá, não fique próximo dela. Não é para deixar de amá-la, deixar de pedir para o Senhor para que ela volte. Não, o filho pródigo foi embora, o pai não deixou de amá-lo, mas o pai liberou. Depois de muito tempo dele estar sofrendo lá, que foi bom ele ter sofrido, senão ele não teria voltado, ele voltou, né, querendo ser o que lá? Um serviçal da casa do pai dele, um empregado. O pai falou, não, você continua sendo meu filho, colocou lá e colocou um anel, uma roupa e foi feliz. Nós temos que ter essa visão do reino de Deus já aqui na terra. Nós temos que desfrutar esse amor. Nós temos que ser felizes, não importa a situação. Está faltando, eu estou bem com Deus, mas está faltando até comida em casa. Lembra daquela mulher? Aquela mulher que chegou lá, Elias chegou, ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, ia fazer um bolo ali, um pão, e ela ia comer, o filho dela ia comer aquilo que tinha e depois ia morrer. Ela falou para Elias. Elias falou, não faça isso não, faça esse bolo para mim. Primeiro faça para mim. Ela fez aquele bolo e deu para ele, falou para o filho dela, agora morreu mesmo, porque agora o único pedacinho que tinha ficou para ele, agora só acelerou a nossa morte. Isso aconteceu? Não. Que depois que Elias comeu, a glória do Senhor entrou, porque o Senhor viu nela uma bondade, uma fé, uma esperança, ou crer na palavra do Senhor. E a partir daí, a farinha e o azeite não parou de cessar na casa dela. É muitas vezes o que acontece comigo, o que acontece com você, acontece com todos nós. Muitas vezes a gente está passando por um funil, estamos sem saída, mas não quer dizer nada, não quer dizer simplesmente nada. Nem a morte quer dizer alguma coisa para nós, porque acabou, nós somos do Senhor. O Senhor é vivo, o Senhor é eterno, o Senhor é Pai, o Senhor é um amor, sabe, incalculável, não dá para calcular o amor de Deus, e nós recebemos esse amor. Então, acabou os nossos problemas. Então nós temos que viver com muita alegria. Poxa, vai enfrentando todas as etapas do dia e deixa na mão do Senhor, acredita. Eu acabei de perder um valor muito alto. Não esquente a cabeça. Não esquente. É lógico que vocês não vão ficar preocupados porque, poxa, o valor, mas vai voltar para você. De outra forma, mas vai voltar. Pode ficar despreocupado. A partir do momento que Deus nos ama, a partir do momento que a gente está trabalhando a favor do reino do Senhor aqui dentro do nosso coração e visivelmente amando as pessoas e ajudando elas também a compreender a palavra do Senhor e chegar no objetivo que é a vida eterna, voltar para o nosso verdadeiro lar eterno, o Senhor já está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque senão não tem objetivo da gente ficar escutando a palavra do Senhor se a gente não produzir a fé. Não tem objetivo da gente ficar indo buscar a bênção na igreja, bênção em algum lugar, se a gente não crê verdadeiramente que Deus pode agir em nossas vidas, aonde nós estamos, que nem aquela mulher, só tinha um pouquinho de farinha, ela ia comer e morrer. Deus escutou o choro dela, escutou a voz dela e mandou o profeta lá, e fez o teste com ela primeiro, me dá esse pouquinho para mim que eu vou te dar muito. Ou ela cria, ou ela fala, vou dar nada, eu não tenho o que comer não, ô Elias. Não, a seca terrível, vai, pede para outra que tenha, pede para alguma família, eu nem esposo tenho, meu esposo já faleceu, só eu e meu filho. Ela não olhou desse jeito. Ela teve amor para com Elias, que talvez ele estava com mais fome, que ele vinha do deserto, mais fome do que ela. E ela pegou e fez e deu. E aí, a bênção do Senhor transbordou, e é isso que acontece na minha e na tua vida. Quando Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho com Sara, com Saraí, não era para ele ter com Agar,
Mas mesmo ele tendo, Deus teve misericórdia de Agar, teve misericórdia de Ismael e fez uma nação deles. Deus deu um poço para eles, ele virou um empresário, vendendo água já naquela época, porque aonde passava, o único poço que tinha era deles. Eles ganharam muito dinheiro e viveram muito felizes ali. E Sara ficou feliz também, que ela viu o filho dela crescer até com 36 anos de idade. Né? E depois da morte de Sara, que Abraão amava muito ela, o Senhor não deixou ele desamparado, deu mais uma esposa para ele, a Quetúria, e ela teve mais 6 filhos com ele e viveu muitos anos de vida, muito tempo feliz. Nós não somos infelizes, a infelicidade ela não pode fazer parte da minha e da tua vida. O momento é esse. Antigamente estávamos cheios de pessoas rodeando o domingo e o sábado, e a festa era muito grande. Essas pessoas hoje, não que nós brigamos com elas, não faz mais parte da nossa vida. Não está mais, Deus já levou ela para lá, que nem levou Ismael para lá, levou Isaac para lá e deixou Abraão aqui. Mas Abraão ficou infeliz porque um filho foi para lá, o outro para lá e Sara morreu? Não, o Senhor deu ainda a felicidade para ele, é a mesma coisa para nós. Nossos parentes que nós crescemos com ele, alguns foram para lá, outros já morreram, mas nós temos que ser infelizes hoje, ficar lembrando só do passado? Não, continuamos nossa vida, vamos ser felizes. A felicidade faz parte do reino de Deus, porque o reino de Deus é a alegria, a felicidade e a alegria ela anda junto, sabe? Então mostra para o Senhor que você é alegre, viva os seus dias aqui na terra, sabe? Para o Senhor, para com Deus, entrando simplesmente no reino de Deus já neste momento, deixando o Senhor trabalhar. Porque não vai faltar nada, não vai, como aquela mulher não faltou nada, como para Abraão não faltou, não vai faltar nada para nós. Não olha para as pessoas que estão tendo destaque. Moisés teve um grande destaque, né? Não, Moisés ele foi o servo, ele que foi tirar o povo. Ele queria tirar o povo, não queria nada. Ele falou para o Senhor, envia outro. O Senhor que forçou ele a fazer. Então muitas vezes a pessoa está no destaque, mas não porque ela quer, não, porque Deus está forçando. Então, se Deus não está te forçando e você está dando as coisas de coração, você está melhor do que uma pessoa que está sendo forçada a fazer algo por reino de Deus. E você viu que a punição de Moisés depois foi ele não entrou na terra prometida. Não entrou, porque pela desobediência. Então não é o destaque que vai falar que a gente está bem ou ruim para com Deus, não. É aqui dentro. É obedecer e fazer as coisas certas para com Deus. É isso que o Senhor fala. Caim matou Abel. Como? Por quê? Poxa, um era lavrador, o outro ele cuidava dos animais. Tinha nada a ver com nada. Aí um irmão produzindo fica com inveja do outro que estava cuidando dos animais. E foi por inveja e matou. Porque esse estava com Deus e esse daqui não estava. Esse daqui, ele até olhava para Deus, mas dava só, daqui está estragando, eu vou queimar e vou mandar para Deus. O outro não, essa daqui está boa. Essa está boa até para consumo. Essa eu vou dar para Deus. Essa daqui está mais bonita. E Deus se agradou mais dele. Então ele tinha menos esforço do que o outro. Então, automaticamente ficou com inveja. É a mesma coisa aqui na terra. Nós estamos comendo, estamos felizes. Tem gente, muitas vezes, que fala, poxa, eu queria estar na posição daquele ali. Porque muitas vezes a pessoa que está aparecendo nas mídias, ela está tão atormentada, perturbada, com condição financeira, mas não podendo nem desfrutar daquilo, sendo que você, com 100 reais, dá muito mais risada e vive muito mais feliz com uma pessoa com 100 milhões de reais. Aí a pessoa fala, se você está infeliz, né, com as piadinhas, está infeliz com o dinheiro, então dá para mim. Se dinheiro trouxesse felicidade, Judas não tinha se matado. Porque o dinheiro que ele recebeu, compraram um terreno gigantesco para enterrar os mortos que vinham para lá, os estrangeiros. Então era muito dinheiro que Judas tinha naquela época. 30 moedas de prata era muito dinheiro. Só que ele ficou tão infeliz porque ele perdeu o amor para com Deus, ele perdeu o amor de Deus para com ele porque a traição foi grande, que ele mesmo se enforcou.
Então, não é o dinheiro que traz felicidade. Traz felicidade é o Senhor. E viver com o Senhor é viver do modo agradável, um modo feliz, um modo eterno. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos, Pai, porque a Tua palavra vem nos confortar, Pai. Confortou meu coração, dos meus irmãos, Pai. Nos ajuda, Pai, a produzir frutos, Pai amado, para o Teu reino. É isso que o Senhor vai procurar. Aqueles que têm frutos dignos para o reino de Deus. Frutos de amor, de felicidade, de alegria, de paz e de tudo aquilo que o Espírito Santo vem colocando dentro de nós. Equilíbrio, Pai amado, diante dos Teus olhos. Uma alegria, Senhor. Uma roupa de santidade. Nos ajuda a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo, tá? Fica com Deus.